Turma querida, boa noite. Mais uma vez reunidos para os estudos da nossa viagem Escócia e Inglaterra, 50 anos de danças circulares em Findhorn. Nós temos visto várias temáticas que vão compondo o desenho do contexto histórico, o contexto de tradições religiosas, o contexto de formação étnica. ah, dos povos que compõem a Grã-Bretanha, para que nós possamos estar lá fazendo uma imersão o mais presente possível. Na aula passada falamos sobre o Castle Rock, falamos sobre a formação daquele lugar específico em Edimburgo, e hoje falaremos sobre um tema extremamente caro, pelo menos para mim. Vamos ousar a dar uma introdução sobre os Templários. Turma, pelo amor, né? Tantos olhares para os Templários, quantos são os olhos que veem. Então, é claro que eu vou pegar uma ótica. Imagine vocês esse cristal, né? Lapidado com N faces. O máximo que a gente consegue é pegar uma delas e eu teria que fazer escolhas para falar sobre os templários. Então, meu objetivo aqui hoje é começar com uma linha abrangente, onde todos concordam, e depois vamos entrando em linhas específicas de interpretação que, ao meu ver, interessam dentro dessa linha de trabalho que a gente está seguindo, aonde a tradição, como a Beth acabou de falar, o mito, as relações interpessoais, também são importantes nessa composição histórica. Vamos lá. Só para falar para vocês, foi um tema que há muito também tenho pesquisado. Esses são alguns dos livros que eu usei, tem uns 18, tá? Mas esses foram que eu mais aprofundei-me para poder conversar com vocês. Então, depois, quando vocês virem a capinha de um deles num slide, é porque eu estou tirando aquele texto desse determinado livro. A ideia é sempre pautar bem da onde está sendo retirada essas coisas. Vamos lá, vamos começar. Peço sempre que vocês participem no momento em que se fizer em você uma questão, tá? Levanta a mãozinha para que eu possa ver aqui, eu termino o meu pensamento e já vou dar a palavra para você. Ou mesmo, se você ligar o microfone, eu termino o meu pensamento e já vou dando a palavra para você. Turma querida, primeiro, vamos começar pela história mais contada, aquela que todos mais ou menos contam na maior parte dos livros, das fontes e de tudo mais. Nós vamos ter as cruzadas, teremos a Terra Santa, Jerusalém, na mão do povo chamado sarraceno, que era como os europeus chamavam os muçulmanos, e teremos a primeira cruzada programada em 1095 pelo Papa Urbano II, onde ele chamava nobres e cavaleiros, principalmente a primeira cruzada, gente, foi da França e da Itália, para retomar a Terra Santa, retomar aquele espaço aonde estaria o Templo de Salomão, aonde estaria o Santo Sepulcro, aonde estariam os momentos Jerusalém, propriamente dita, tá? Ah, e essa primeira cruzada acontece em 1099, é quando ela termina, porque os cristãos, como eu falei, composto principalmente por nobres e cavaleiros italianos e franceses, conseguem retomar um pedacinho, um recorte da Terra Santa, justamente Jerusalém. Pronto. Jerusalém é de novo dos católicos, só que uma ilha, porque está rodeada de califados muçulmanos. Aqui vocês estão vendo um quadro que mostra isso, e neste mapa ao lado, eu estou mostrando aonde está o reino de Jerusalém. Ele está mais ou menos próximo, tá? Só 100 anos depois, cento e poucos anos depois da conquista de 1135. Então é mais ou menos próximo. Reparem o quanto está rodeado de califados e de império
otomano ou muçulmano. Então, turma, se fazia necessário ter uma escolta para chegar até o Reino de Jerusalém. Nós teríamos muitos peregrinos cristãos que gostariam de visitar esses lugares sagrados, só que tinham muitos saqueadores, onde você chegaria lá e perderia, até chegar lá, perderia os bens que você está levando. Nesse sentido, algumas ordens já se fizeram presentes. Os cavalheiros que lutaram na primeira cruzada, uma parte voltou para a Europa, a outra parte resolveu ficar lá na Terra Santa. Afinal de contas, agora eram dos cristãos novamente. E ficaram para proteger o Santo Sepulcro. Não estou nem falando dos cruzados ainda. É porque já houveram outras ordens, também de monges cavaleiros, antes dos templários, como, por exemplo, os hospitalários. Não é hospitalário só de hospitalário porque oferecem hospedagem. Eles conduziam os peregrinos, ofereciam hospedagem e também cuidavam dos peregrinos que por acaso necessitassem de cuidados médicos. Então, essa é uma ordem anterior à ordem dos templários, tá? Só para a gente ver que não eram únicos. Mas e os templários? Bom, o que todos concordam é que os templários, os chamados pertencentes à Ordem dos Pobres Cavalheiros do Templo de Salomão, ela foi fundada na Terra Santa em 1118. E esse é o Hugo de Payen, um nobre que ele morava no Condado de Champagne, e ele foi quem fundou esse grupo chamado Templários. Até aqui, gente, tudo bem. O que acontece? Ele vai lá, ele, o Hugo de Payen, com outro amigo, o Godofredo, que também é Godofredo e Geoffrey é o mesmo nome, de Saint-Omer, e eles vão até o rei Balduíno II de Jerusalém, e lá também tinha o patriarca da Jerusalém, que agora era cristã. Vamos só separar. Rei, líder político, de governo político da região. Patriarca, líder religioso, que voltou para os cristãos. E ele propôs a criação de uma ordem que oferecesse proteção aos peregrinos. Vocês estão vendo aqui, ó, o Hugo e o Geoffrey, e aqui está o Balduíno e o patriarca. E não é que o Balduíno aceita. O Balduíno, o rei de lá, aqui vocês estão vendo, gente, ó, o Monte do Templo. Esse é o famoso Domo da Rocha. E esse pedaço circulado, o perímetro de verde, é todo o espaço onde seria o antigo templo de Salomão. Aqui vocês estão vendo um pedacinho do Muro das Lamentações. Aqui está a famosa Domo da Rocha, o Cúpulo da Rocha. E a mesquita de Al-Aqsa. Tá vendo aqui no cantinho essa mesquita? Pois então, o rei Balduíno dá um pedaço da mesquita para esses templários poderem se instalar e realizar o seu trabalho de auxílio nas peregrinações daqueles que quisessem ver a Terra Santa. Aqui eu estou mostrando o Monte do Templo. Ele ficava em cima, acima daquilo que se acreditava ser as ruínas do rei Salomão. As ruínas estariam aqui embaixo. E os cruzados referiam-se aqui à mesquita, aonde eles ficaram. A mesquita está aqui hoje, né? O Domo da Rocha, mas tudo isso foi o templo. Eles referiam aqui que era o Templo do Salomão. Então, essa ordem adotou o seguinte nome: Pobres Cavalheiros de Cristo e do Templo de Salomão. Por isso o nome Templários. Mas esse é o nome e sobrenome da ordem. Pobres Cavalheiros de Cristo do Templo de Salomão. Vulgo Templários. Turma, para uma ordem, se eles fundaram uma ordem, poder funcionar, ela precisa ter uma regra monástica, aquele conjunto de diretrizes, de normas, de regras que organiza a vida espiritual. Como vai funcionar essa ordem? É mais para o trabalho e para oração? É mais para reflexão? Qual que é o caminho religioso e de contemplação que essa ordem terá?
Nesse momento, em 1118, quando eles fundam a ordem, eles não tinham uma ordem própria. Então, eles usaram as regras monásticas de Santo Agostinho. E com elas eles estavam no começo. Isso é muito importante a gente saber, gente, nesse primeiro momento, por causa do lugar onde nós vamos depois. Daí eu conto mais para vocês. Então, lá em 1118, uns falam 1118, outros falam 1119. Então, sempre eu vou falar 1118/1119. Quando eles fundam a ordem, a regra ainda é de Agostinho, são 9 cavalheiros que o Hugo de Paen leva e eles ficam lá no templo. Eles diziam ser uma ordem muito pobre e usavam para um cavalo 2 cavalheiros. Essa ordem, aos moldes dos hospitalários, aqueles que eu falei para vocês lá atrás, eles também eram monges e cavaleiros. Além de ser cavaleiro, ou seja, de ter o domínio de um guerreiro, eles também eram monges. Aqui vocês estão vendo o selo dos templários, selo do soldado do Templo de Cristo, né? Militum sigillum Christi de Templo, selo do soldado ou da milícia dos templos de Cristo. Esses 2 cavalheiros, nós vamos ter muitas falas de quem seriam. Seria o Hugo de Payan e o Joffre de Saint-Omer, aqueles 2 que foram conversar com o patriarca e com o rei? Seria o lado espiritual e o lado material, porque essa ordem, vocês verão, ela vai ter um duplo aspecto, como vocês estão vendo aqui, né? Monges e cavaleiros, e depois nós vamos ver outras coisas. Será que esses 2 cavaleiros representam isso? De qualquer forma, um soldado só sofreria ataque. Se nós temos 2 nesse cavalo, nós vamos ter um para ataque e um para defesa. Então eram bem-vindos. E o que que vocês estão vendo aqui? Parece o que esse outro aqui, ó? Pode abrir o Um microfone e templo. falar para mim. Oi? Pode falar, alguém falou aí. Esse outro lado, o que que é mesmo? Um templo. O templo, lembra o Domo da Rocha? É Uhum. aqui que ele está relacionado. Esse foi o selo dos 9 cavaleiros templários. Ah, agora vem, né, gente? A pergunta que não quer calar. E eu vou precisar de vocês aqui. 9 cavaleiros templários residindo no Templo de Salomão para realizar a proteção de peregrinos à Terra Santa. 9 cavalheiros para fazer isso. E eles estão residindo no templo, o lugar principal. Qual que é a pergunta que não quer calar, gente? Tem 9 cavalheiros e tem peregrinos de toda a Europa que vão visitar. Então, são muito poucos. Não são poucos, turma, para poder dar Poucos. conta. Então, tem algumas Poucos. questões que são extremamente de se pensar. Número um, como se espera fazer a proteção se são apenas 9 e cada vez mais vai crescer o número dos peregrinos? Outra coisa, como que o rei Balduíno concordou tão prontamente em dar apenas o templo de Salomão para esses 9 ficarem, com uso exclusivo, com uma rede de túneis que existe embaixo, onde outrora foi o templo, extremamente complexa, que serviria para eles guardarem os cavalos apenas? E outra coisa que seria: será então que por detrás dessas condescendências encontraria-se outra missão ligada aos templários? Até Sim, aqui, turma, até aqui são as perguntas que a gente gostaria de fazer. Olha, esse livro é bem interessante, Os Templários e o Grau, e ela fala o seguinte: me acompanha aqui um pouquinho, ó. Se a função primeira dos 9 cavaleiros originais era guardar as rotas dos peregrinos nos primeiros anos, nos anos iniciais, por que, então, discutem os críticos, o rei Balduíno daria a eles comodações exclusivas em seu palácio?
na ala sul do Templo do Senhor, apenas algumas centenas de metros distantes do que hoje se conhece como domo, a cúpula da rocha, aquele domo dourado octagonal. Esse palácio que está ali na frente era chamado de Mesquita de Al-Aqsa. Os cruzados antes o denominavam o Templo de Salomão. O extenso sistema de túneis subterrâneos induziu alguns a perguntar se os templários estiveram envolvidos em outras atividades, além de policiar peregrinos. Talvez até em busca de algo que estivesse embaixo do templo. Se fosse verdade, como saberiam onde procurar? E o que eles vão procurar? Especulações sobre possíveis tesouros templários, pergaminhos e coisas desse tipo ganharam proporções épicas nos nossos tempos de hoje. Eu não vou ler tudo, esse é o principal para a gente poder conversar. Será que eles encontraram a famosa Arca da Aliança? Será que eles encontraram o Graal? Gente, normalmente vão por aí as especulações. Não há conclusões sobre isso. Não há conclusões sobre isso. Mas essas especulações com certeza existem, por essas questões condescendentes tão diferenciadas. Agora, nós vamos fazer, para tentar entender isso, um pequeno itinerário sobre o fundador da ordem, o Hugo de Payen. Então, agora, turma, nós vamos para um outro lugar, onde Para a França. história. Nós vamos para a França, e aonde a história não são todos os livros que vão contar. Vocês estão vendo a França aqui. O Hugo de Payen, ele morava nessa região aqui, no condado de Champagne. Vou ampliar aqui, ó. Eu vou pegar esse pedaço aqui, ó, e vou deixar grandão. Opa, tá aqui, ó. Quem que era o Hugo de Champagne? Champagne é o nome da região. O Hugo de Champagne não é aquele dos Templários, não, o que fundou. Se bem que ele tem a ver com isso. Ele era o conde, ele era o governador dessa região amarela aqui. E ele tinha um assessor. Aqui, ó, aqui embaixo onde eu coloquei, é a cidade de Troyes. Troyes, eu não sei como falar, se alguém domina francês, me fala, por favor, como que eu pronuncio esse nome, mas eu vou falar Troyes. Aqui em Troyes, ele tinha um assessor que o auxiliava em tudo. É o Hugues de Troyes. O Hugues justamente dessa região, que fica em Champagne. Então nós temos o governador, o conde e um assessor. Tá, eles estão morando aí. Agora eu vou contar um outro segredo para vocês. Eles eram alunos de um rabino chamado Rashi. Eu disse de um rabino. O apelido dele era Rashi. E agora a coisa muda de figura. Nós vamos mudar um pouquinho, porque agora nós vamos entrar na história que pouco se conta. Eu não mostrei aquele, no começo da primeiro slide, um cristal com 1000 facetas? A gente pode escolher qualquer faceta. Pois então, dos vários livros que eu mostrei para vocês, eu vou falar apenas dos que falam da origem de onde veio o Hugo de Troia e que interesse ele tinha em talvez fazer o que ele fez. Vocês estão comigo, turma? Sim, Tá ok, é uma ótica, tá ok? Mas poucos falam, porque precisa de muita pesquisa para isso também. Das muitas facetas, é essa que eu escolhi para a gente poder entender um pouquinho. Em Troia tinha um rabino, que na verdade o nome desse rabino era Shlomo Itzhaki ou Solomon ben Isaac, trazendo mais próximo da nossa língua. Mas foi conhecido como Rabino Rashi. Ele era um erudito. Ele era iniciado nos mistérios esotéricos. Ele fazia uma leitura e uma interpretação do Talmud, do Midrash, que são textos sagrados, um estudioso do Kabbalah. Esse homem, ele também gostava de várias religiões comparadas. E o Rabino Rashi, ele fundou lá em Troia uma escola cabalística. Ele, o Rabino Rashi, não concordava com a tradução que foi feita da Bíblia
Ele gostaria que ela fosse mais profunda, mais abrangente, mais conectada com os símbolos que estavam guardados no hebraico e que de alguma forma deveriam estar presentes na tradição, na tradução, quando vai para outra língua, seja em forma de notas ou de alguma forma, esses elementos não poderiam se perder, porque lá tinham elementos muito importantes. Então ele trazia para a escola dele lá em Troia várias pessoas interessadas de diferentes partes do mundo. Ele fez uma escola mística lá. Entre eles, o Hugo de Payen fazia parte e também o Hugo de Champagne. E ele ganhou uma coisa muito interessante. Nós estamos vivendo um momento onde os judeus que estavam na Espanha precisaram sair de lá. Os árabes e os textos árabes e judeus, com essa fuga, esses textos foram recuperados e chegaram na mão do Rashi. Gente, era muitas informações de um conhecimento milenar, 42 volumes, e esse conhecimento transcendia religião, transcendia cultura e fazia mais parte daquilo que se chama, com T maiúsculo, de tradição. Essa tradição era algo que eles estudavam, mas ela era cifrada. Ela era cifrada. O Hugo de Champagne e o Hugo de Troyes, que eram alunos do Rabino Rashi, eles teriam ido ao Oriente Médio um pouquinho depois, em 1104, com a desculpa de acompanhar os cruzados. Vamos separar templário de cruzado, tá, gente? Cruzados são os cavalheiros que iam lá lutar. Ainda não nasceu os templários, não nasceu em 1118, lembra? Mas, por causa desses textos, o Rashi falou assim: pessoal, eu conheço os lugares aonde vocês podem trazer textos complementares para a gente entender isso daqui. Deu a dica para eles, e em 1104, o Hugo de Champagne, que era o governador lá do Condado de Champagne, e o Hugo de Troyes foram para lá, acessaram as academias rabínicas do Oriente Médio, tiveram acesso à tradicional teologia de lá e levou essa sabedoria, esses textos, para o Rashi, para uma Europa que não tinha acesso a isso. Esse tipo de conhecimento que foi despertado com aqueles textos que chegou no Rashi não eram suficientes na Europa. Então eles fizeram essa ponte e levaram isso. Eles buscaram contatos, não só com judeus, mas como também com os árabes que estavam lá, muçulmanos que estavam lá. E assim eles buscaram contatos e não lutas num primeiro momento. Tamo junto, gente? Tamo junto? Tamo. Deixa eu olhar a carinha de vocês aqui. Tá bom, tá bom. Bom, acontece que no ano seguinte, eles levaram tudo lá direitinho, o Rabino Hashi morre. O Rabino Hashi morre. E esses textos em hebraico, em árabe, foram para um outro aluno do Rabino Hashi. Esse aluno vai ser depois o Santo Estevão, gente. Eles foram levados para um mosteiro chamado Citeaux, na França. E esse Stephen de Harding, que era um inglês, também fazia parte da escola rabínica do Rashi, porque ela englobava todas as religiões. Como eu falei, não se trata de religião, se trata de tradição. Esses textos, esse Abade, né, o que depois virou Santo Estevão, recolheu. Ele recolheu esses textos e criou nessa cidade de Citeaux um espaço aonde isso ainda podia se manter, aonde isso podia se manter. E o professor Alberto Brum, que é justamente quem escreveu esse livro aqui, ó, Colégio Arcano e Filosófico dos Templários em Toledo, porque eles foram para a Espanha também, tá? Ele conta que esse Santo Estevão fez uma revisão da Bíblia, aquilo que o Rashi queria estar fazendo também, tá? Stephen de Harding, gente, foi ele, ó, citou a cidade onde ele estava. Ele que fundou a Ordem dos Cistercienses, juntamente com dois outros amigos. Ele era beneditino, só para a gente puxar uma linha, vem cá, vem cá. Nós temos a Igreja Católica com todas as suas questões.
Só que dentro da igreja nós temos conhecimentos gnósticos, nós temos conhecimentos da tradição. Os beneditinos foram os primeiros que guardaram essa tradição. Os beneditinos, com o passar do tempo, foram perdendo essa tradição. Um grupo de pessoas, como Rachi e o próprio Edgar, foi ampliando isso e tinha que guardar em algum lugar. Então é fundada a Ordem dos Cistercienses. A Ordem dos Cistercienses passou a guardar essa sabedoria. E o Hugo de Champagne, o governador, financiou para o mosteiro de Citeaux, o mosteiro ou em latim Cistercium, fosse fundado. E o que vai ser esse espaço? Um espaço para receber aqueles textos? Um espaço para as pessoas se agruparem na ordem dos cistercienses e guardar esses ensinamentos? Ainda não tem templário, vamos com calma. Muito bem. Os dois Hugos voltaram, levaram os novos textos para o Stefan de Harding, bancaram esse novo espaço, bancaram essa ordem lá na França, na cidade de Citeaux. Nasceu a Ordem dos Cistercienses, começaram a estudar esses textos, só que tinha um problema. Eles podiam traduzir os textos, não tinha problema traduzir, mas traduzir não é compreender. Eles precisariam de iniciados que conhecessem daquilo que estava sendo falado para poder entender. Eles precisavam das chaves. Aí não teve jeito. Em 1114, os Hugos, o Champagne de Troyes, eles retornam à Terra Santa para justamente conseguir as pontes para fazer esse meio de campo, essa ponte Oriente-Ocidente. Quem era iniciado que pudesse levar esse conhecimento. E mais uma vez entrar em contato com árabes, mais uma vez entrar em contato com judeus, entraram em contato com o povo que estava lá. Gente, eles já podiam ir. A Jerusalém já era dos cristãos, mas eles não brigaram com judeus e com muçulmanos. Eles foram buscar conhecimento com eles. E aqui vocês estão vendo, né? O termo, quando ele volta, eles fazem a construção de uma abadia numa região chamada Clairvaux, que significa Vale Claro. Nessa região do Vale Claro, eles fazem uma abadia onde os cistercienses pudessem se fixar. E foi lá que Stefan de Harden ficou, na abadia de Claraval. Fala, querida Elaine. Feliz com a É, sua questão. Vaneri, você fala que eles eram iniciados, mas iniciados em que? Em quê? Vamos lá. Lembra que eu falei que o Rabino tinha uma escola em 1070? Essa escola Sim, estudava Cabala, essa escola estudava textos esotéricos e místicos. Esses certo. textos esotéricos e místicos faltavam quem fizesse a ponte. Ele recebeu muita coisa da fuga dos judeus e dos árabes da Espanha, ele recebeu esse material, mas faltava quem decifrasse. O Rachim morreu, o Stefan de Harden estava com os textos, podia traduzir, mas o que adianta traduzir se não dá para entender? Precisa daquele É, iniciado que tem a chave, ou seja, o sentido simbólico. E é é. isso justamente que eles foram buscar. Quem poderia compreender o sentido simbólico que estava por detrás daquelas escrituras? Lá Ai, tinha, Elaine, textos pitagóricos, lá tinham textos herméticos do Egito, lá tinham tá. textos cabalísticos, Ai, e era esse material que eles estavam querendo, que eles eram iniciados. O iniciado é aquele que começa a peregrinação numa jornada aonde temos, aonde temos textos com algo além daquilo que é passado tradicionalmente. Seria o esotérico com S, aquilo que está por detrás. E temos o tá. esotérico com X, aquilo que aparece de um modo geral e que qualquer um pode ver. Ficou mais claro, gente? É uma pergunta muito importante. Deixa eu olhar a cara aqui. Eneide, tudo bem? Patrícia Brito, Rose?
Vilma, tranquilo isso? Ok? No sentido do que são iniciados desses textos, é como se a gente quisesse entender aquilo que está por detrás de algumas coisas. Pergunta muito importante porque ela é a base, minha querida. Aqui vocês estão vendo, olha, eu consegui essa figura aqui de 1250. Eles estão no Vale Claro, ou ainda Claravaux, e estão construindo a abadia de Claravaux, que vai depois ser chamada de Claraval, traduzindo para a nossa língua. E é justamente esse carinha que vai entrar em seguida. Porque em 1115, o Harding, o Stephen, o futuro São Estevão, ele vai cair fora, gente. Ele vai chamar um monge jovem, de 25 anos, chamado Bernardo, na abadia de Claraval. Então, esse daí vai ser o Claraval. Bernardo de Claraval. Esse Bernardo de Claraval, ele vai ser muito importante, porque eu vou dar um spoiler. Ele vai escrever a regra para os Templários, que ainda não estão nascendo Não aí. tinha. Não Uhum. tinha. Ele vai escrever a regra para os Templários. Lembra que eles estavam pegando regra emprestada de Santo Agostinho? Pois é. Agora, o que que está acontecendo e que lugar é esse, gente? Vocês estão vendo que essa abadia, além de ser uma abadia cristã, católica, ela está recebendo todos os informes de outras tradições. Sim. Textos árabes, textos judaicos, textos pitagóricos, tudo aquilo que chegou na mão do Rashi está sendo desenvolvido por um grupo especial ali. Tranquilo? Então, essa abadia é um celeiro de unidade de várias tradições. Se a gente for pensar na Biblioteca de Alexandria, que guardava várias tradições e que tudo foi colocado, tudo se perdeu, a gente pode pensar que esse lugar numa outra dimensão, também tem esse valor, essa abadia. Os cistercienses guardaram muito dos mistérios. Vamos lá, turma. Um espaço para preservação e estudo desses textos. Aqui vocês estão vendo uma imagem comum do Bernardo do Claravaux. O Bernardo de Claravaux, ele era principalmente um devoto a Nossa Senhora. Se nós temos, se a Igreja Católica tem devoção a Nossa Senhora, foi em função de Bernardo de Claravaux. É ele que inicia essa tradição da veneração a Nossa Senhora. Eu queria pedir para vocês olharem essa figura e verem algo um pouco diferenciado que vocês estão vendo aí. O Bernardo de Claravaux, ele está de branco. Assim, para nós que estamos olhando, está na frente do nosso olho direito. O que que vocês estão vendo que está um pouco diferenciado ou até estranho para uma figura santa? Está muito pequeno. Ele está pequeno porque ele está ajoelhado. Mas olha para Nossa Senhora. Ela segura o menino Jesus com uma mão e com a outra. Tem um frasco na mão. Não é um frasco, não, minha amiga. É um frasco que todas nós mulheres É temos. o peito, o leite É na o É perna, leite, né? né? Peito, ó, Ela tá peito. dando leite para ele? Tem que olhar Exatamente, bem. Rose! Esse é um dos ícones de Bernardo de Claraval. Ah, ela tá com o bico entre os dedos, Ela inclusive. está com o bico entre os dedos, e segundo a tradição, ele estava rezando na frente de Virgem Maria quando ela aparece para ele, com o seio exposto, e goteja leite diretamente na sua boca, o que Olha, significa a graça especial que ele recebe, ou a recepção de uma sabedoria divina. Isso é uma marca para Bernardo, e ele tem essa conexão com o feminino, mas esse feminino vai além. Na tradição inglesa, nós temos o caldeirão de Ceridwen. Ceridwen é uma versão de Brigitte. Ceridwen está fazendo no seu caldeirão ela tem a poção da sabedoria, inspiração e transformação. Ela tem toda a sabedoria no seu caldeirão. Nós vimos isso da outra vez com Brigitte. São paralelas. E ela queria dar para o seu filho nascer sábio. E ela fez essa poção
ninguém poderia tomar, e ela colocou um rapaz para cuidar dessa poção. Se eu não me engano, o nome mítico dele era Guion. E Guion, gente, sem querer, caiu 3 gotas no dedo dele, estava muito quente. O que ele fez? Botou na boca. Botou na boca. Aí toda a sabedoria, inspiração, poderes de transmutação, intuição, foi para ele em vez de para o filho. Ela ficou louca e correu atrás dele. E conforme ela corria, ele se transformava numa lebre, e ela se transformava num gavião, e ele se transformou num peixe, e ela se transformou num peixe maior. Esse corre-corre, até que ele se transforma em trigo, e ela se transforma em galinha, um galináceo, e come esse trigo, e engravida do próprio Guion. Esse Guion vai ser transmutado na barriga dela, ela vai ter um filho que vai ser rejeitado por ela, mas ele nasce tão lindo, tão sábio, com tantos poderes, que ele não será morto. O nome dele vai ser Taliesin. Em alguma das tradições, Taliesin é o nome dado a Merlin. Tem muitas histórias a respeito disso. Também tem outras em relação a Merlin. Mas o nome dele será Taliesin. Taliesin pode ser um nome ou pode ser um título daquele que é sábio, daquele que ganhou a sabedoria de Ceriduin, entre aspas, seu filho, ou aquele que a adotou por mãe. Da mesma forma que Bernardo de Claraval está adotando Maria por mãe. Tamo junto, turma? Isso é importante para a gente entender alguns elementos, tá, turma? Bernardo de Claraval, as abadias cistercienses eram muito simples e muito rústicas, mas ele era um entendido de geometria sagrada. E ele tinha um profundo interesse na elaboração do gótico, das catedrais góticas, que nesse período se desenvolveram para caramba. E Bernardo de Claraval tem interferência nisso. É ele que dá o nome de Notre Dame para as várias catedrais góticas consagradas a Nossa Senhora na França. Vocês estão vendo que nós temos os cistercienses, que são basicamente irmãos dos templários, ou um lugar da onde vão nascer esses templários? Estamos juntos? Deixa eu olhar todo mundo aqui. Opa! Tudo bem? Ok, Tudo. eu preciso dessa visão diferenciada para a gente continuar. Fico indignada como o tempo voa, gente. Indignada. Mas vamos lá. Agora sim, ó. Vamos retomar aquela história? Aquela história que está escrita em todo lugar, mas que a gente tem um diferencial de entendimento que vai fazer toda a diferença para a gente entender os Templários. A Ordem dos Pobres Cavalheiros do Templo Salomão, ela foi fundada assim na Terra Santa, em 1118 ou 1119, pelo Hugo de Payen. O nobre chamado Champagne, ele era um nobre de Champagne. O seu amigo Joffrey também foi lá. Então, o amigo Joffrey estava lá, aquele que fundou. O Hugo de Champagne, o governador, estava por detrás. Ele que financiava, tá? Só que nós estamos vendo que eles não chegaram lá do nada. Eles já tinham passado lá antes. Eles conheciam os locais. Eles conheciam as lideranças. Eles já fizeram pontes. Dá para entender por que o Balduíno abriu a porta e colocou eles em lugar de ouro agora? Esses novos templários, eles ficam de 1119, quando é fundada a ordem, até 1127. A princípio dizem que são apenas 9 que ficam naquela ordem, tá? É dito que esses 9 não pegaram em armas. Nós temos uma discussão aqui. Eu tenho uma parte de autores que falam que não pegaram, e eu tenho outra parte de autores que fala que pegaram em armas. Mas, a princípio, os 9 nesse período não teriam pego em armas. Eles seriam. Aqui eu já mostrei para vocês, né? Eles estavam pobres a princípio, mas não ficaram pobres por muito tempo, não. Vamos fazer uma revisão rápida aqui, ó. Em 1104, o Hugo Mas só um minuto.
Oi, Como que eles poderiam defender se eles não pegassem armas? aí que tá. Eles não tinham esse interesse em defender. Eles estavam atrás de pontes. Agora eu vou te falar uma coisa. Quem que perguntou? Eneide? Eneide. Eu vou chegar daqui a uns 3 ou 4 slides. Eles foram. Beleza, beleza. Não, mas é bom, eu gosto da spoiler. Porque daí, senão, quando chega aquele slide, você foi tomar uma água e perdeu essa parte. Os 9 eram os primeiros. Eles tinham um tipo de iniciação dentro da Ordem dos Templários e se vestiam de branco. Esses primeiros foram passear por vários países e foram angariando novos membros. Esses não eram iniciados no Iniciados. conhecimento, esses se vestiam de preto. Então, tem homem que foi casado, tem pessoas solteiras, tem a regra de quem pode chegar. Esses pegavam em armas, esses que não eram iniciados, e faziam, lógico, eram muitos e muitos peregrinos que foram chegando. Então, esses faziam essa ponte, querida Neide. Vou mostrar já já para você a figura deles. Tamo junto, gente? E, por favor, continuem perguntando, isso é importante. Em 1104, eles foram lá, os alunos, os dois Hugos, o governador e o assessor deles, os dois Hugos, a pedido do Rabino Rashi. O Rabino Rashi morre em 1105, aí o Stephen de Harding ocupa o lugar. Aí o Stephen de Harding, ele é indicado para ser mosteiro para fundar os cistercienses. Ele é indicado e o Hugo de Champagne ajuda. Aí o que acontece? O Stephen estuda os textos hebraicos, só que está faltando alguma coisa, e os rapazes vão lá para o Oriente buscar as chaves para compreender aquela tradução. Aí, em 1115, o Stephen vai cair fora e designa o Bernardo de Claraval, onde tem a Bahia no Vale Claro. É isso que nós falamos. Em 1118, eles criam a Ordem dos Pobres Cavalheiros do Templo de Salomão, e vão ficar lá, no Templo de Salomão. Os 9 cavaleiros permanecem na Terra Santa. Porém, Carenede, angariando outros, que não vestirão branco a princípio. Eles vão vestir as outras cores. Eles serão assessores. Então, depois de vários contatos, até então, sem, alguns falam sem a luta. Esse livro que eu mostrei aqui, eles vão falar o seguinte, ó. Muitas afirmam aquela pergunta que você fez, Elaine, que os templários encontraram em Jerusalém a Arca da Aliança, ou o Santo Grau. Chame como quiser. A verdade é que eles encontraram a chave para o mais importante conhecimento da humanidade, no qual se mesclam e se unem fontes egípcias e árabes, de cultura e religião, alquimia, a gnose dos primeiros cristãos, os ensinamentos dos essênios, a cabala judaica, a gnose dos platônicos, ou, no caso, os neoplatônicos, os que vieram depois de Platão, a filosofia grega e a mística dos números de Pitágoras. Então, é esse composto que precisava de um código mais amplo para ser traduzido. E esse livro aqui que vocês estão vendo, ele vai falar ainda o seguinte: os cavaleiros absorveram muito da filosofia, outro livro, tá, gente? Ciência e técnica de construção dos árabes, que derivaram do pensamento grego clássico. Aquele conhecimento todo, os árabes levaram e preservaram e usaram isso. Eles tinham muitos pedreiros e construtores na sua ordem, e usaram o templo e as ferramentas de construção no seu simbolismo, nos seus padrões e nas suas cerimônias. Eles e muitos pedreiros depois deles eram estudiosos dos neoplatônicos. Acreditavam em um Deus que fosse o arquiteto do universo, no qual os membros de todas as religiões, cristãos, judeus, muçulmanos, pudessem acreditar, porque era o Uno que estava por detrás disso tudo. Eles estavam procurando aonde está a unidade entre as religiões e não a diferença entre elas. Uhum. Isso era o ponto central na sua crença e levou eles depois a posteriores acusações de heresia, porque eles estavam comungando com outras tradições.
Tamo junto, gente? Posso continuar mais um pouco? Vamos lá. Gente, eu preciso. Hoje eu acho que nós vamos até 9 e um pouquinho. Esse livro aqui é O Mistério dos Templários, maravilhoso, de Louis Charpentier. Os templários adotaram do misticismo oriental o conhecimento secreto, a gnose. Sua geometria sagrada era o octógono, contido dentro do círculo. O domo da rocha, que contém uma pedra sagrada, foi construído por arquitetos islâmicos, com 8 paredes sustentando um domo dourado que vocês estão vendo aqui. Quem fez Uhum. geometria sagrada comigo, que a gente ficou 1 ano e pouco fazendo, lembra da qualidade do 8. Só dando um spoiler aqui, quando a gente transcende os 7 céus, quando a gente transcende os 7 véus, as 7 cores do arco-íris, os 7 dias da semana, ou ainda os 7 planetas, quando a gente transcende o colorido dada para viver na materialidade, o 8 nos oferece a introdução para mundo da espiritualidade. Tanto que em cima do 8 nós temos o que aqui? Olhem aqui, ó. Estão vendo o mouse? O que eu estou apontando? A cúpula. A cúpula, o círculo, a unidade. O 8 é o caminho para se chegar à unidade. O 8 é o caminho para se chegar à unidade. Aí, mas isso não vem ao caso agora, só estou mostrando para vocês, porque eles falam geometria sagrada, enfim. É esse domo que está aqui. É esse símbolo que está Uhum. aqui. É esse caminho de retorno à unidade que todas as tradições trabalhavam, mas que ficaram perdidos e que a Europa não tinha, que vai aparecer aqui. Aqui você. E o que que tem dentro daqui, gente? Estão vendo? Esse lugar parece bonito. O que que vocês acham que tem aqui dentro, gente? Vários móveis, imagens. É um templo islâmico. Pergaminhos. Hã? O que que tem aí, Neide? O que que você acha, Rose? Beth? Acho que não tem nada, é só um tapetão, Não, Espaço só. não tem nada. Vamos ver? Você ele está em acertou, minha cima amada. da É quase pedra. nada. O domo da Uau! rocha guarda a pedra fundamental. Ele existe para proteger a pedra fundamental. Ó, aqui as 8, os tapetes estão aqui do lado. E o que que é essa pedra fundamental? Que é localizado no chamado Monte Moriá, né, onde estava o templo. É uma pedra extremamente importante para o judaísmo, cristianismo, islamismo. É considerado o local aonde nasceu o mundo, aonde Adão ofereceu o seu sacrifício, aonde Abraão também ofereceu seu filho, Isaac em sacrifício, o local aonde Maomé dos muçulmanos ascendeu aos céus, que ele não teria morrido, ele teria ascendido aos céus. Esse local é importantíssimo para todas as tradições. Então, colocar um 8 com a unidade em cima, que é a esfera, o círculo, tem tudo a ver com isso. E eles usaram essa técnica do octonal em várias construções templárias que fizeram pela Europa. Aqui vocês estão vendo uma capela dos templários na cidade de Laon. Aqui vocês estão vendo em Portugal, no convento de Tomar. Ai, Vaneri, tem mais de 8 paredes. Aqui não dá para ver direito, tem que ver o telhado aqui, ó. Ele está dividido em 8. Então, esse tipo de estrutura foi usado pelos templários em vários lugares. Nós vamos para a abadia de Westminster, que é essa que vocês estão vendo aqui, e lá existe o capítulo, sala do capítulo. Capítulo do latim caput, cabeça, aonde você faz as reuniões cabeças. Onde você discute os assuntos, elege os superiores, leem as regras da sua ordem, que eles eram beneditinos antes, né? Antes de serem anglicanos. Então, também é um tipo octonal. E aqui, gente, no livro Os Templários e o Graus, da Karen Hall, ela vai falar assim, ó, os templários podem ter aprendido muito sobre matemática, arquitetura, geometria sagrada com os seus supostos inimigos. Sabe-se que eles contrataram intérpretes e escribas árabes, uma necessidade um tanto óbvia durante as cruzadas. Eles precisavam que entendesse a língua para poder falar e chegar naquele que precisava
trocar informações, embora isso tenha rendido acusações deles se confraternizarem com o inimigo. E na ilha de Maiorca empregavam os sarracenos, sarracenos são, como eles chamavam os muçulmanos, como empregados deles, para lavar a terra, para cuidar das coisas, dos templos que eles fundaram em Jerusalém, mas eles estavam querendo pontes. O professor Alberto Brum vai falar: o objetivo do Hugo de Payan, nessa fase de contatos com o Oriente Médio, era mais a criação de uma confraria reservada, com votos, apesar de leigos, mas uma coisa discreta, pois o ambiente político naquela época era muito conturbado e conflituoso. No entanto, é sabido que houve contatos com o mundo islâmico e com a corrente do ismaelismo, uma corrente muçulmana presente na Síria. Então, gente, nós estamos vendo os contatos que eles tinham. Fundou em 1118 e 19, eles tinham a regra de Agostinho. Aí vem o Claraval, que já estava no domínio, e em 1128 ele oferece a regra dos Templários. Então, para você, eu falei, para você existir, você tem que ter oficialmente uma regra. A regra só aparece com Bernardo de Claraval, em 1128 e 1129. Aí ele dá a regra e eles passam a existir. Aí passa a ser a regra dos Templários. Então, ó, olha lá em linha amarela. Nasceu em 1118, oficializou em 1128, 1129. Ou seja, 10 anos depois. Gente, eu fiz uma aula para a regra vai falar várias coisas, tá? Ela vai mudar ao longo do tempo. Ela começa com 72 artigos. Ao longo da existência dos cruzados, ela vai para 709 artigos. No começo, os cavaleiros não deviam buscar armas para si, não deveriam andar com homem que caçasse com falcões ou outras aves. Não me perguntem o porquê, eram coisas muito específicas. Comer carne de forma mais reduzida possível. Diziam na entrada, no prólogo das regras, que eles deveriam escolher apenas assuntos sagrados e religiosos. Fica difícil imaginar que com essas regras iniciais eles estivessem só para eliminar infiltrados ou muçulmanos. Isso vai acontecer posteriormente, segundo alguns, mas vamos ter um corpo paralelo que vai fazer isso. O templário que mata o inimigo de fé, para você ver, essa regra depois vai estar presente. Mas o professor Alberto Brum fala que ela foi posta posteriormente. Não é um homicida, mas o malicida, aquele que mata o mal. Então a gente vai ter, gente, dois grupos. Um que vai falar que a princípio esses homens não queriam matar ninguém, e aí uma justificativa, que quando eles matam, eles estão matando o mal. Bem, né? Bem assim, sem vergonha essa justificativa. Mas teremos dois olhares que vão se contrapor aí. O professor Alberto Brum fala que não mesmo. O grupo específico dos templários não faziam isso, mas também tinha quem o fizesse, que eram os contratados. Após a morte do Hugo de Paen, principalmente, o rumo da ordem vai mudando. O caminho esotérico da ordem também vai se alterando. Mas alguma coisa se preservou. É aquela coisa, né? Começa com o ideal, tem um objetivo tal, e isso vai se transformando. É aqui que eu falei, Eneide, que a gente vai chegar naqueles outros templários assessores que serão chamados. Então, a ordem fundou, tem uma regra de hábito. Quem é iniciado? Os cavalheiros iniciados vão usar o branco e o preto são para oficiais inferiores, sargentos, escudeiros. Há quem fala que eles contratavam para fazer esse serviço mais pesado, até milicianos, pessoas fora da lei que foram contratados para poder fazer, para poder guerrear. Mas isso vai acontecendo depois dos 9, segundo o professor Alberto Brum.
depois que a ordem vai crescendo e se expandindo cada vez mais. A cruz vermelha sobre o ombro, gente, só vai acontecer depois. É o Papa Eugênio III que vai dar essa famosa cruz dos templários que a gente conhece tanto. Eu coloquei algumas regras aqui, depois vocês podem voltar para esse vídeo, né? Que o candidato devia ter mais de 18 anos, que eles não podem ter, vão ter que doar tudo, não vão poder ter nada na ordem. Quem tem é como são os monastérios. Quem tem o monastério, você em si não vai ter nada. Quando que pode, como que faz para entrar casado? Eu não vou ler isso tudo, não, gente. São detalhes que eu quis colocar. Agora, vamos voltar. Aqui foi a evolução da ordem. Vamos voltar ali. O que aconteceu quando fundou a ordem? Em 1127, 1128, quando ela já tinha uma ordem. Eles tinham uma missão. Eles estudaram todos aqueles textos. Estou voltando, tá, gente? Estou voltando logo para o nascimento da ordem. Eu fiz uma digressão para depois e estou voltando. Então, eles voltaram de Jerusalém, ó. Olha no mapa, ó. De Jerusalém, aqui não coube Jerusalém. Voltaram para Champagne, lá para Claravaux, levaram os textos lá, todo aquele conhecimento de Jerusalém. De lá, eles vieram para Toledo, na Espanha, buscaram algumas informações aqui, já conto já quais são essas informações. Eles estavam completando esse caminho pela Europa. Daqui, eles foram para Portugal, numa cidade chamada Soure e outros lugares ali próximo. Aqui em Soure, a rainha Teresa entra na ordem. Nós vamos ter a parte feminina da ordem dos Templários. Depois que eles de Portugal, eles vão para Londres. De Londres, eles vão para a Escócia. E é aí que nos interessa, que eu vou entrar em aulas futuras, esse caminho todo que a gente está falando. Tá, Vaneri, o que ele fez aí? Vou usar o professor Alberto Brum para dizer o que eles fizeram. Em todos esses lugares, eles fundaram comendadorias, casas templárias, que foram fundadas nesses lugares, que sustentam a captação de novos membros e a transmissão daquele conhecimento que nós estamos falando. Estou falando dos primeiros, tá, gente? Essa transmissão desse conhecimento. Na França, quando eles chegaram lá, eles levaram justamente a mística cristã, o Talmud, a tradição judaica, a Cabala, o conhecimento árabe, quando eles voltaram e foram lá para a França. Daí desceram para a Espanha. Em Espanha, eles ficaram em Toledo. A Catedral de Toledo, gente, ela guarda muito dos primeiros templários. Teve uma escola neoplatônica templária em Toledo, tanto que o professor Alberto Brum escreve esse livro, que não é nada fino, contando sobre todo esse caminho dos templários que deixaram em Toledo a tradição do grau, que eles conheceram pelos árabes, não são só os celtas que tinham a tradição do grau, o rito moçárabe, isso interessa para nós, a danças circulares. Na Catedral de Toledo, na Páscoa, tem uma dança circular do rito moçárabe. Moçárabes são os cristãos que preservaram algum conhecimento da tradição árabe. Eles são cristãos, são da igreja, mas preservaram conhecimentos. E até hoje eles fazem uma dança circular no período da Páscoa. Isso daí está muito ligado à gnose. De Toledo eles vão para Portugal, a Rainha Teresa, como eu falei para vocês. As casas femininas são abertas. Nós vamos ter Tomar, castelo que vai templário que vai ser. Daqui eles vão para a Inglaterra e depois vão para a Escócia. Na Escócia eles vão ter mais contato com a tradição do grau a partir do olhar celta, como eu falei para vocês, o Caldeirão de Seríduem, os mitos arturianos que vão se desenvolvendo, a tradição celta cristã. Isso aqui eu estou trazendo, tá, gente? Essa parte de informação desse vídeo aqui, tá? A Ordem dos Templários, Mistérios e Filosofia, do canal Gnóstico Apócrifa, da Laia do Lios. Vou pôr para vocês também. Mas que são informações que batem com tudo isso que a gente está vendo aqui. Tamo juntos, gente! Deixa eu olhar a cara de todo mundo. Podemos continuar mais um pouco para ver onde isso vai dar? Pode ser? Podemos. Então, vamos lá, vamos lá.
Podemos, Máximo 9 e podemos. meia eu já termino, mas a gente tem que ver onde isso vai tudo. Olha aqui algumas figuras. E olha como é. Quando você começa a pesquisar, tem o Facebook de um conhecedor, chamado Vitor Manuel Adrião. E ele coloca muita coisa sobre os templários, um profundo conhecedor. Essa semana que passou, ele colocou sobre a confraria das mulheres, das monjas templárias. Eu já peguei essas figuras aqui e estou mostrando para vocês. Não vou pegar detalhes, não. E olha que curioso, na aula passada eu falei para vocês que tinha uma lenda que conta que o rei Davi I ia ser atacado por um cervo. O cervo tem relação com a árvore da vida. Nós vimos dentro da mitologia, nós temos os santos caçadores, aqueles que buscam a sabedoria. O cervo tem relação com a corça de Diana, tem relação com o conhecimento guardado pelo feminino. Guardem bem isso. Bom, enfim, ele teria visto esse cervo, ele escapou e ele fundou a Abadia de Holyrood, graças a ter escapado por este cervo, e ele oferece isso aos cônegos regulares de Santo Agostinho. Eu falei que antes deles terem a ordem dos cistercienses, a ordem templar, eles eram que regra mesmo? Do Agostinho. Santo Agostinho. E realmente vão templários lá na Escócia. E eles vão fazer muitas coisas, muitas casas templárias ali na Escócia. Eles estão interessados no conhecimento que está por detrás do povo celta que ali está. Eles vão. Aí tem duas linhas. Primeira, essa que eu falei para vocês, busca de saberes anteriores, os celtas e um cristianismo primitivo que estava lá e que não estava em outro lugar. Aula anterior, por favor, aula anterior, José de Arimateia, o conhecimento todo, etc e tal, druidismo, a conexão dos Santos Verdes. Eles vão fazer essa em busca isso, mas também vão se a buscar quem se associa à ordem para poder fazer a caminhada para Jerusalém e a expansão da ordem templária. Entre outras palavras, quem vai vestir o manto negro ou o manto marrom. Em suma, gente, os templários, eles são herdeiros de uma tradição que tenta ser restaurada e que estava se perdendo dentro de um universo bárbaro. É uma linhagem de conhecimento. Uma linhagem de conhecimento. Aqui eu coloquei mais alguns textos, mas eu não vou ler tudo não, depois vocês podem dar uma lida, tá bom, gente? Só para dizer, ó, os textos da tradição do Grau que vieram à tona em Toledo indica que houve um elo com a Escócia e também com o Oriente. Isso que a gente acabou de ver aqui agora. Toda essa tessitura, essa aqui eu vou ter que ler. O professor Vitor Manuel Adrião, vocês estão vendo que são diferentes livros? Gente, para caçar É. o parágrafo, aonde eu consigo alinhar isso tudo, vocês não imaginam o trabalho que me. Aí eu vou pegando os livros e, para não perder os parágrafos, eu vou dobrando a pontinha. Porque eu li e depois eu faço. Aonde estava mesmo? Quem foi mesmo que falou? Eu vou te contar. Mas é isso, tá? Eu vou tendo a minha técnica aqui e alinhando esses diferentes textos. Vamos ler esse aqui inteiro porque vale a pena. Informa a tradição iniciática, ou seja, a tradição que cuida dos estudos esotéricos com S, de toda essa tradição que a gente falou agora, que a Elaine havia perguntado, retida em livros discretos ou secretos ao comum, que a Ordem dos Cavalheiros Pobres de Cristo e do Templo de Salomão veio a constituir-se em seu escrínio mais fechado, no seu grupo mais fechado, oculto ou hermético, como verdadeira custódia do Santo Grau e herdeira assumida das tradições celtas, das tradições cátaras, que tinha esse santo vaso, em língua provençal francesa, como farol supremo guia das almas humanas e a expressão mais perfeita da sabedoria do Espírito Santo, tipo morfizado em Maria, a Mãe Divina. O divino feminino
aquele que porta o grau, aquela parte que pode dialogar com um canal de acesso para o retorno à unidade. Quem fez geometria sagrada comigo, o 8 tem relação, aquele que depois que transcende o 7, o 8 vai ter relação com Sofia. A partir da gnose, da Sofia, do conhecimento, como você quiser chamar, ou da linhagem do grau que guarde esse conhecimento, é que a gente vai conseguir fazer o caminho de retorno para a unidade. Aqui eu coloquei, tá? Falando a respeito desses escudeiros, não vou ler tudo não, tá, gente? A não ser que, por exemplo, dependendo da vestimenta, você vai ser diferentes, que os cavalheiros tinham votos religiosos, e isso aqui é importante, que dentro da ordem havia outra ordem. Dentro da ordem dos templários tem os que vestiam branco, e dentro dos que vestiam branco posteriormente, como a coisa ia se perdendo, tinha uma micro-ordem daqueles que sabiam mais ainda os mistérios maiores que eram guardados de todos esses estudos. O mistério dentro do mistério. E o candidato que pedia ingresso, com a bênção de Maria, não pensem só na mãe de Jesus. Nós estamos falando Maria, claro, para a igreja aceitar é Maria, mãe de Jesus, mas nós estamos falando, vocês estão vendo quantas tradições foram envolvidas? Do eterno feminino, da Sofia, da gnose, daquela que guarda e pode portar o grau, para o qual nós temos que nos abrir. É esse sagrado feminino que eu estou falando. E pede com a bênção de Maria, e o oficiante respondia que ele pedia uma grande coisa, porque da nossa religião só vedes a casca que está por fora. Não conheceis os fortes mandamentos que estão por dentro. Tirei isso desse livro aqui, isso faz parte da regra. Ou seja, a ordem dentro da ordem. O núcleo dentro do núcleo. Uau! Já vou encerrar. Mas a gente precisa falar dessa parte que está em tantos livros, mas que não é dito, para a gente poder não ficar na mesmice. Gente, aqui vocês estão vendo o mapinha. Olha quantos comendadorias ou casas templárias foram existindo pela Europa. Eles foram tecendo essa rede pela Europa, levando a essa rede uma função que é o entrelaçamento de todos esses mistérios. E eu vou falar para vocês, no período dos Templários, ou logo após os Templários, os muitos outros eventos que começaram a acontecer na Europa. O culto a Maria, dos cistercienses, graças a São Bernardo de Claraval, sim, mas também o culto às Madonas Negras. Ele é do século XII. As Madonas Negras, tem um pessoal comigo aqui que foi para a Europa, sabe do que se trata. É um tema extremamente místico. A Nossa Senhora era a primeira pelo qual eles sempre ofereciam a origem da ordem e para a qual ele deveria se findar. As Nossas Senhoras Madonas Negras, gente, elas foram altamente perseguidas pela igreja. Nós vimos isso posteriormente. E elas estavam em todas aquelas cidades que a gente viu que os templários estavam presentes também. Eu peguei essa figura, que apesar dela ser do século XIV, ela tem uma relação muito grande com aquele caminho de sabedoria que eu falei do feminino. Ela está numa igreja com um nome muito estranho, São Lourenço da Altogia da Baleia, em Portugal. O que vocês estão vendo? Tem anjos, Tem anjos aqui do lado, De animal? tem animais. animal, um boi e um Ai, burro. não vou. É. Isso. Tem É uma criança? Tem uma criança. E o E que ela tem o tá dando José. aí? Tem uma coisa que ela tá oferecendo para essa Nós estamos criança. falando não, assim, é aí que está o É um ponto. presépio, né, Vanderlei? É uma natividade. Nós estamos vendo É. Maria, o menino Jesus numa pose única e São José aqui, é, o boi e o burro
e os anjos que estão anunciando o nascimento do menino Jesus. E há uma frase que fala: o segredo está onde o boi olha. Eu vou ampliar esse desenho para vocês. Dá uma olhada aqui, ó. O que que ela está entregando? Para o menino Tem uma, Jesus. Um tem uma livro? flor. Um livro e uma flor. A rosa é o símbolo da gnose. A rosa é o símbolo da sabedoria. Ele é aquele que portará a sabedoria e oferecerá para os povos. E o livro, o evangelho, que será a sua palavra, a partir da qual isso acontece. Agora, um Cristo pantocrator, vocês estão vendo aqui, pan todo crator é senhor, tá? Democracia, aristocracia, governo, o governo de tudo. Cristo Pantocrator é aquele que está sentado, fazendo o gesto e segurando o livro. Vocês estão vendo, eu vou retornar lá. A primeira vez de um menino Jesus como Pantocrator. Então, é o próprio símbolo da gnose. É o feminino que transfere esse canal para aquele que estará nos passando toda essa informação. Então, a Maria aqui ela tem um caminho mais amplo e ligada a Sofia, ligada a essa grande questão. Nessa época dos Templários é que vai nascer o amor cortês. Então, o culto a Maria, o culto às Virgens Negras, o culto à mulher, como aquela que deve ser hipervalorizada no amor cortês. Lembra dos trovadores? Tem um livro maravilhoso de uma mulher que fala a parte mística dos trovadores. Em Portugal, cantiga de amor, cantiga de amigo, cantiga de escárnio, cantiga de maldizer. Isso tinha uma linguagem cifrada. Naquela época, nós tínhamos a impessoalidade do amor. É o Joseph Campbell falando agora. Ou era Eros, você tinha alguém para transar, e não importava muito quem era, você chegava, transava e pronto. Não tinha ideia de casamento, tá? Você tinha casamento era uma coisa combinada. Não tinha amor nisso. Ou o amor era o amor divino, o ágape. Os dois eram impessoais. Essa história do casamento, do amor por alguém, do amor platônico, que a gente pode chamar, vão nascendo com os trovadores. Mas aqui dentro, diz a professora Isabel Cooper Wackley, em A Via Mística dos Trovadores, que eles faziam parte de um fio místico que estava se perdendo. Uma tecelagem de gloriosas tradições de sabedoria que vinham do Oriente também. Então tem uma linguagem cifrada nos trovadorismos. Isso está junto com os templários, gente, está acontecendo no mesmo período. Nós vamos ter o culto à cavalaria. Os cavaleiros também têm uma outra função. A cavalaria vem para civilizar uma nobreza que durante muito tempo ficou bárbara na Alta Idade Média, na primeira parte da Idade Média. Ele foi um código de conduta que vai ter um sabor ético, religioso, social, vai valer a honra, ele vai colocar-se a serviço de, né? Cavalaria vai gerar cavalheirismo que nós conhecemos. O aspecto espiritual da cavalaria. Cada objeto do cavaleiro vai ter um sentido. A espada ligada à justiça, a lança ligada à verdade, o cavalo ligado à coragem e também à subordinação a um caminho maior. Tanto que um cavaleiro, quando morria, seu cavalo tinha que morrer junto. E um cavaleiro nunca abandonaria o seu cavalo. Tinha uma conexão profunda. A bandeira representando a honra. Nós vamos ter vários códigos que vão acontecendo. Numa batalha, aonde tivesse a bandeira, é aonde estaria o chefe principal. Então todo mundo tinha que ficar em volta dele. Por isso é que a bandeira está sempre no meio. Vários códigos de cavalharia vão acontecendo. É nessa período dos Templários que florescem as catedrais góticas. E quem foi comigo para a França, pelo amor de Deus, verdadeiros livros esotéricos. Verdadeiros livros esotéricos. E mais, é nesse período que os contos de Arthur vão acontecendo. Os contos de Rei Arthur, não apenas um romance, nós vamos ter Chetan de Troyes, alguém também da mesma cidade do Hugo de Troyes, só que aí vai ser bem depois, né, 1200 e qualquer coisa, que vai escrever sobre Rei Arthur, vai falar sobre o Grau,
e tudo isso vai se desenvolvendo. Só para lembrar, tá, gente? O rei Arthur, ele talvez não teria existido enquanto rei, foi quando os saxões invadiram, lá no ano 500, tá? Só para a gente lembrar, quando os saxões invadem e os bretões desejam um rei unificador, lá no ano 500, quando os romanos saem em 410, tá? Mas a escrita sobre isso começa a se desenvolver Século XII. no século XII. Olha quanta coisa! Grau, templários, virgens negras, trovadores, cavalaria, tudo isso ligado a esse tema. Eu vou encerrar, gente, porque não adianta eu falar muito sobre isso. Nós vamos visitar o Temple Church quando nós formos em Londres. Esse templo, ele tem simbolicamente 9 efígies. Lógico que faz referência aos 9 templários, mas também tem templários enterrados lá que não são dos 9. Aliás, só tem um, se eu não me engano, enterrado lá, que é o William Marshall, que escreveu a Magna Carta. Enfim, aqui nós vamos ter 8, é um redondo de 6, tá bom? Que nós vamos ver em Londres, vocês estão vendo aqui, dentro do Temple Church. Ele é uma mistura. Primeiro nasceu o redondo, depois, uns 100 anos depois, é que acabaram fazendo o retangular, que vocês estão vendo aqui depois, e os templários usavam isso para a iniciação dos cavalheiros, que eles fossem captando, e também para as negociações, porque os templários vão acabar ficando muito ricos. Na verdade, Uhum. a ordem vai ficar muito rica. Ó, aqui os 2 cavaleiros que a gente vai ver no selo, a gente vai encontrar isso lá, tá? Aqui eu estou mostrando que nós vamos ter não de 8, mas de 12 lados. E dentro desses 12, nós vamos encontrar aqui 6 pilares, formando um hexágono e não um octógono. E aonde tem um hexágono, tem aqui, ó, são 6 pilares. Tem uma estrela de Davi, o triângulo da ascensão, unindo 3 pontos, e o triângulo da descensão. O caminho que desce, a alma humana que desce, que encarna, e essa alma humana haverá de retornar à sua origem. Só para a gente poder ver. Aqui estão as nove efígies: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma delas representa os 9 templários originais, mas uma delas está William Marshall, que escreveu a Magna Carta. Aqui nós vamos ter uma fonte batismal, calma, ela não é de agora, não. Ela só foi perdida a original, essa daqui é da era vitoriana, uma substituição. Vocês estão vendo a efígie que nós vamos ver. Efígie é só o rosto, tá, gente? Só o desenho. Mas um deles tem alguém enterrado mesmo, tá? Esse William Marshall realmente está lá. Isso tudo nos aguarda. Olha que coisas lindas que a gente vai encontrar na Temple Church. Esses Pégasos incríveis. Vamos ter que ter olhos para ver. E o 8 vai estar presente de alguma forma na entrada da igreja, aquela parte retangular. Vocês estão vendo uma rosácea com 8 partes. De alguma forma ela está lá. Isso tudo nós vamos ver com calma, tá bom, gente? E quem sabe esses templários que teriam que caminhar levando peregrinos para Jerusalém não tem um outro sentido também. Quando a gente fala da Jerusalém celeste, a Jerusalém celeste é o plano espiritual. Eles guardam a Jerusalém terrestre, mas a ordem em si, naquele nicho mais fechado, tem por objetivo fazer com que cada um de nós, ou que cada um interno, tenha um caminho em direção à espiritualidade maior que nos pertence, retornando à grande Jerusalém celeste. Talvez seja essa Jerusalém que eles estejam protegendo. Eles tiveram várias cruzes. Estamos juntos aqui? Tá. Faltou falar só do fim dos Templários. Isso vai acontecer na Tá França bom. com Filipe o Belo. Ele queria ser templário, mas ele não foi admitido na ordem.
faltava elementos para ele ser admitido. E olha, era o rei, hein? E ele devia muito dinheiro para os templários. O Papa, na época, tinha uma briga entre os bispos franceses e bispos italianos, chama Clemente V, Papa. E ele mudou para a França. Tirou o papado de Roma e foi para a França, com a ajuda do Filipe. Aí o Filipe falou assim: olha, eles não querem que eu seja templário? Vamos prender todos. Prendeu os templários em 13 de outubro, se eu não me engano, de 1307. Ele prende os templários e tenta pegar todo o dinheiro deles. Na época, quem era o grão-mestre templário é chamado Jacques de Molay. O Jacques de Molay fecha o bico e não entrega a ninguém, nem fala onde estão os tesouros templários. O rei fica maluco, reúne o Papa e, apesar do contragosto, faz com que eles sejam torturados. E eles não abrem a boca, os que estavam presos, porque os outros fugiram também. E dizem que fugiram para Portugal, aonde fundaram a Ordem de Cristo e aonde a gente vai ter a Cruz Templária das Claravelas. Isso aconteceu em 13 de outubro. As Cruz Templárias das Claravelas têm muita relação com isso. Em 1314, o rei Felipe o Belo bota fogo no Jacques de Molay e nos amigos que estavam presos. Não conseguiu pegar um tesouro sequer. O Jacques de Molay, no meio da fogueira, lança uma maldição. Fala que nem ele e nem o Papa estariam vivos no ano seguinte. Dito e feito. Em 1314, meses depois da morte de Jacques de Molay, morreu o Filipe o Belo e morreu o Papa. Dizem que é fogo o negócio. Jacques de Molay, né? Turma, hoje foi uma síntese, mas eu precisava trazer um olhar que normalmente não é visto, que talvez não seja o grau físico que eles estão guardando, mas uma tradição que eles foram recolhendo. E como eu fiz questão de trazer textos que falassem sobre isso, de diferentes autores, para a gente perceber o entrelaçamento de uma linhagem do grau, que os templários são os portadores que guardaram isso e que se espalharam pela Europa. Linhagem essa que guardam feminino também. E que, como tudo, posteriormente também terá suas conspurcações. Aquilo que conspurca. Vai vendo. Mulher, informação demais. A gente fica doidinha aqui querendo saber mais e não dá conta. Já deu para perceber que daqui tem uma ligação com o que depois vai ser a maçonaria, ainda que não exatamente, mas a gente já está vendo alguns prenúncios nisso, e alguns prenúncios de lugares que a gente vai visitar, como a Capela de Rosslyn, que em breve eu quero entrar com vocês. Daqui para frente, já que tivemos a base histórica, cada vez mais a gente vai procurar entrelaçar com essa base mística, essa base mais voltada para as tradições com T maiúsculo. Panari, Oi! peraí que eu fui uma vez para Malta e eu fiquei muito impressionada com a Cruz de Malta, né? Que tem a ver também com a história dos Templários. E aí foi pesquisar agora, então ele fala que a Cruz de Malta é o símbolo da Ordem dos Cavaleiros Hospitalários. Sim, Então, aqueles, os que vêm antes dos Templários, né? mas E olha, eles têm um templo lá muito interessante, alguma coisa com São João. sim, Esqueci. sim. Tá. O São João eles são devotos a São João, do mesmo jeito que os templários são devotos a Maria. Mas já que você perguntou, olha aqui as cruzes, ó. Só vocês estão vendo? A cruz patriarca foi uma das cruzes que eles usaram. Gente, se eu passo uma linha aqui, ó,
quando eu divido a cruz patriarca, que é aquela que tem 4 braços, tá? Eu tenho uma cruz grega, que tem 4 braços igual, com um tal. Ó, a cruz grega com o tal forma a cruz patriarca. Essas foram as Uhum. primeiras que os templários usaram. Essa cruz é uma mistura do 3 ligado à espiritualidade, com o 4 ligado à matéria. Os templários fazem essa ligação. A cruz de Malta que você viu está aqui, né, querida? Porém, a cruz de Malta, minha amiga, quando você pega ela e traça um quadro, une as pontas dela dentro de um quadrado, a cruz dos templários, que é chamada cruz pátia, se forma aqui no meio, Liane. Tá vendo, ó? Como se fosse uma derivação. Eu estou pegando essa Aham, cruz, aham. quadriculei, continuei os traços no quadrado e eu formo a cruz pátia. A cruz pátia, já que você, desculpa introduzir, mas só mais um pouquinho. Você pode ver que parece um quadrado com marcos brancos, se você ver, Uhum, tá? A cruz pátia, ela tem a característica de ter 4 taças, se você for olhar também. Elas são 4 elementos do grau que estão aqui presentes. A cruz pátia, ela vai ter 4 círculos que se entrelaçam uhum. e ela é côncava. É a única cruz que, a cruz pátia, a partir do ponto central, ela cresce. Normalmente as cruzes são iguais. Ela não, ela vai Aham. expandindo, como se ela fosse em direção a um crescimento. E como eu falei para vocês, a cruz pátia dos templários há de se transformar na cruz da Ordem de Das- Cristo dos portugueses, como vocês estão vendo aqui. Os templários vão para 2 lugares que nós vamos ver depois. Ou para Portugal, e é tema do livro do professor Vitor, Portugal Templário, ou para a Escócia, porque naquela época o Papa estava brigado com os escoceses, com o rei escocês, John Bruce. E aí eles tinham como entrar dentro de lá porque não teria perseguição. Estava brigado, a Escócia estava excomungada naquele período, estava sem papado, então eles foram para a Escócia. É aí que vai ser importante para a gente nas próximas aulas. Mas obrigado por perguntar, Liane, porque sobrando um pouquinho de tempo, ainda quis mostrar os tipos de cruzes, essa relação toda que eles tiveram. Tiveram vários Aham. e tem uma evolução aí que nós vamos ver. Uh, é muita coisa. Vamos ver de novo? Vocês vão vendo depois com calma? Vá. Se preparem, gente, a nossa viagem promete muito. E por isso que a gente vai tendo essas pequenas bases, ainda que a gente não lembre disso tudo. Tá ok? Mais alguma consideração? Um beijo, né, gente? Se deixar, a gente fica. Beijo. Reservem o dia 28. Nós vamos conversar sobre muitas coisas, dançar, tá? Nosso E Ok. próximo apresentar encontro? elementos. 28 de junho. Ah, não! Eu vou falar depois do próximo encontro, mas eu vou olhar Tá. direitinho. Mas o 28 de junho É é um encontro presencial. presencial num domingo, às 15 horas, aqui no espaço. Um beijo, gente. Obrigado a todos, Ah, turma. obrigada. Até Ótimo. mais, até mais. Ah, eu queria ver Tchau, todo mundo que meninas. esteve.